É uma alegria muito grande a gente poder adorar o Senhor como igreja, uma mensagem tão verdadeira, mensagem que cantamos agora, ela precisa ser a história da nossa vida, a nossa confissão de fé. Esse cântico é uma das músicas que eu canto enquanto corro aí na rua. E eu vou de maravilhoso amor, aí por 10, 15 quilômetros, 18 quilômetros na cidade, maravilhoso amor. Quem passar por mim, acho que eu estou doido. Porque, de fato, esse maravilhoso amor é algo tão extraordinário, tão inexplicável, tão imensurável, em Deus nos preservar, primeiro nos alcançar com graça maravilhosa, depois nos preservar nele dessa maneira tão espetacular, tão completa, sabendo cada um de nós o potencial que temos para pecar contra Deus, potencial que temos para tentar até mesmo contra a igreja do Senhor, essa que pertencemos. Coisas absurdas. Ainda assim, Deus nos mantém nele e na sua igreja. Deus tira no tempo devido aquilo que Ele acha que tem que tirar, Ele acrescenta no tempo devido aquele que Ele sabe que deve acrescentar. E assim a igreja é preservada. É por isso que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, porque ela é do Senhor Jesus, a igreja é do Senhor. E se estamos nele, e a igreja é dele, ela permanece. Todos nós passamos, mas a igreja de Cristo permanece. Amém? O que não é verdade é que esses 54 anos se passaram somente com flores. No aniversário, a tendência da gente é se alegrar, é falar daquilo que foi bom, não é? Lembrar das coisas positivas, afinal de contas é um dia de festa. Mas em Cristo Jesus nós não temos direito de olhar para o hoje, sem perceber, sem ter discernimento, para enxergar que durante essa trajetória houveram fracassos, houveram covardias, houveram negligências, desamor, mas também houveram muitas vidas sendo alcançadas, houveram famílias sendo restauradas, houveram crentes sendo reconduzidos à fé, houveram pessoas sendo salvas e batizadas, e enfim, quantas bênçãos e lutas grandes aconteceram nesse percurso. E eu não poderia. Eu trabalhei em muitos temas, já que a sequência de Coríntios para hoje, eu acho que seria uma bênção. Semana que vem tem. Mas seria um pouco de feijoada completa demais para o momento. Nós vamos num feijão bem forte hoje também. Mas numa temática que vai nos ajudar a pensar que as coisas não acontecem por acidente se estamos no Senhor. Tudo acontece debaixo de um propósito soberano, e tanto as alegrias quanto as muitas dores, lutas, fracassos e acertos estão debaixo dessa mão soberana, desse cuidado soberano, dessa providência de um Deus de amor e justo. Abram suas Bíblias lá em Neemias, capítulo 4. Eu já preguei algum tempo atrás essa mensagem, quando tínhamos acabado de passar por um olho de um furacão. E essa mensagem eu preciso dela, acho que de 3 em 3 meses. Nem isso tudo, acho que é de mês sim, mês não, vai.
Eu preciso lembrar do que aconteceu aqui, para que não perca de vista questões importantes que aconteceram na vida de Neemias e do povo de Israel, dos judeus. Eu vou ler com vocês Neemias capítulo 4. Depois a gente vai reler, vamos olhar de novo vários momentos aqui, mas eu vou fazer uma leitura primeiro, depois vamos orar. Acompanhe comigo aí. Neemias capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, diz Neemias. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho e outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cinta uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão.
Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu cuidado conosco, pela tua providência, pelo teu suprimento, pela tua palavra, ó Deus, que tem sido pregada aqui. Eu louvo ao Senhor, clamo misericórdia para que possamos juntos continuar pregando, ouvindo e praticando as verdades que temos crido da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez. Nos ensina, ó Deus, nos capacita a sermos homens e mulheres, ó Deus, que te servem dedicadamente, mas também atentamente. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, entendendo ou lembrando um pouquinho do contexto anterior do nosso texto, Neemias estava numa situação relativamente confortável como copeiro do rei Artaxerxes. Era um homem de confiança do rei. O contexto ali era de pós-exílio. O povo já tinha sido libertado do exílio, estava numa realidade de retornar para Jerusalém, quando Neemias toma conhecimento de que os judeus, ao chegarem em Jerusalém, os seus compatriotas, eles se deparam com a cidade em ruínas, os muros que eram a segurança da cidade derrubados, expostos então a todo tipo de invasão de povos, nações vizinhas, e os judeus com o templo também destruído, mas em particular agora o problema eram os muros. Isso foi uma visão desoladora para os judeus, estavam abatidos, estavam desanimados, desencorajados. Neemias toma conhecimento disso e pede ao rei que lhe conceda o direito de ir até Jerusalém para poder, juntamente com o seu povo, reconstruir aqueles muros. Essa atitude de Neemias ela foi, no mínimo, ousada. Mas Deus estava com Neemias. E o improvável acontece, ou seja, o rei autoriza Neemias a deixar o palácio e ir então até Jerusalém e ali orientar, organizar, comandar, instruir, ministrar ao coração daqueles homens e mulheres espiritualmente abatidos, organizar uma turma não somente de combate, mas uma turma de obra, um grande movimento de reconstrução, tanto moral como espiritual, quanto físico, que eram os muros que precisavam ser reconstruídos. Porém, por mais legítima que fosse a empreitada de Neemias, que é evidente que isso está acontecendo debaixo da providência divina, só ele ter conseguido autorização para sair do palácio, ainda com um salvo-conduto dado pelo rei para poder passar por vários outros países ou comandos militares dos países que ele cruzaria, das regiões que ele cruzaria, sem ser tocado. Lógico que ele estava ali debaixo da aprovação e da direção de Deus, mas isso não o livra de todo tipo de problemas. Estar debaixo da aprovação, da direção de Deus, não quer dizer, neste mundo, que nós estaremos livres de oposições, de pressões, de covardias, coisas naturais deste mundo. O Novo Testamento, os Evangelhos nos dizem que jaz no maligno. O que nós vamos relembrar nesta noite é que Neemias lidou com tudo isso, que vamos ver ainda que resumidamente, mas vamos ver principalmente como ele lidou com isso, como ele tratou essas situações e como as atitudes de Neemias podem contribuir com a nossa vida cristã como indivíduos e com a nossa vida como igreja. Como devemos nos portar como igreja, numa noite de lembrança tão especial, de preservação, de cuidado, de soberania de Deus conduzindo a sua igreja até aqui.
mas termos em mente que nada disso poderia estar acontecendo, primeiro, se não fosse pela aprovação de Deus, e segundo, a aprovação de Deus não nos livra das nossas próprias decisões erradas e nem das escolhas e decisões erradas de pessoas que se levantam contra aquilo que Deus quer fazer e faz. Nos versos 1 a 3, eu vou ler vários textos novamente. Vamos ler, na verdade, esse capítulo inteiro de novo. Eu quero muito que a gente mergulhe nesse cenário. Eu quero que a gente entre aqui e perceba, junto com Neemias, como foi, o que aconteceu e o que eu posso tirar disso para a minha vida cristã hoje como igreja. Olha os versos 1 a 3, acompanhe de novo aí. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. Tenta entrar nesse cenário. Ele ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que é que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar essa obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de uma construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Olha que interessante. Olha como aqueles que se levantam contra aquilo que Deus está fazendo através dos seus, como eles têm métodos, como eles não são meramente aventureiros, mas eles têm métodos. Eles partem para difamação, eles partem para o menosprezo, e seguido a isso, eles têm um sentimento de fúria. Sanbalate, este homem aqui mencionado no texto, seguramente era um homem de grande representatividade política e talvez militar. Ele ridicularizou os judeus. Ele partiu para uma ridicularização, e aquilo ali, eu creio que foi algo público. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? O que eles pensam? Eles vão restaurar o muro? Eles vão oferecer sacrifícios? Vão terminar aquela obra num só dia? Será que eles estão achando isso mesmo? Que eles podem fazer isso? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos de pedras queimadas? Irmãos, o significativo aqui não é o tipo de estrutura do mal que opositores à obra do Senhor possam criar, mas sim a resposta que os crentes devem dar a isso. Neemias, bem diferente de Sanbalate e os seus assessores ali, ele não age impulsivamente, ele não age carnalmente contra aqueles que se opõem àquilo que ele vai fazer. E aqui eu quero lembrar que Neemias era um homem igual a nós. O que acontece conosco? Falamos aqui ainda há pouco, mais cedo, sobre ira pecaminosa. Que normalmente essa ira pecaminosa ela surge quando nos sentimos de alguma forma moralmente ofendidos, o nosso ego é ferido, o nosso orgulho é ferido. Então nós produzimos aquilo que aconteceu aqui, essa ridicularização que foi feita dos judeus, na verdade é uma expressão de ira. Mas Neemias, apesar de ser um homem como nós, deve ter se sentido indignado, mas talvez pela consciência que ele tinha de que, na marra, na força humana, simplesmente no impulso de revide, alguma atitude carnal não produziria nada de positivo diante de uma situação real e difícil. O que ele faz? Ele volta o seu coração para Deus.
ele declara uma dependência completa do Senhor, e esta oração dos versos 4 e 5 que nós vemos Neemias fazer, diante de um cenário real de guerra, de morte, pessoas queriam matá-los, as pessoas queriam impedir, não somente, não sobe não faz isso não. Não, a ideia era matar aqueles judeus. Neemias volta-se para o Senhor. E os versos 4 e 5 nós temos a oração que ele fez. Ele diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Você pode pensar, pastor, ele não pegou pesado? Não perdoa os pecados deles? Lembre que Isaías não está debaixo da nova aliança em Jesus Cristo. Isaías não, Neemias, né? Neemias está debaixo de um contexto onde aquele que temia a Deus protegia e guardava, os que não temiam a Deus eram dizimados. Neemias pede ao Senhor: Senhor, olha para eles, eu vou olhar para o Senhor. Olhe o Senhor para eles e faz o Senhor a tua justiça. Foi isso que Neemias fez, corajosamente, destemidamente. Depois disso segue mais um momento de testemunho, de temor ao Senhor por parte de Neemias, no verso 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. E aqui está o diferencial. E aqui começa uma mudança estratégica no que diz respeito a uma oposição já estabelecida, a um homem temente ao Senhor comandando o seu povo, fragilizado emocionalmente, mas direcionado pelo seu líder a olhar para o Senhor e esperar na sua justiça. O povo ouviu o comando do seu líder, o clamor a Deus do seu líder, e o que eles fizeram? Todo o povo estava dedicado ao trabalho. Todos eles estavam ali envolvidos trabalhando. Vamos reconstruir os muros, mesmo com essas tantas pressões que surgem de todos os lados. Um grupo grande de amonitas, junto com essa realidade aqui do verso. Esse grupo que se ajunta a Sambalate, um grupo perigoso. Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, um povo de guerra, homens que sabiam lutar, mesmo diante da própria morte. Eles ouvem o seu líder, que diz: Senhor, ouça-nos, eu clamo ao Senhor pela sua justiça. O povo ouve aquilo e se põe, todos eles, o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Isso, obviamente, enfureceu Sambalate. Isso deixou aquele homem, aquelas pessoas, principalmente o gestor desta oposição, Sambalate, ele fica indignado. O texto nos diz que ele ajunta este grupo aqui, esses mercenários, esses homens de guerra, para aumentar a pressão, para que eles impeçam mesmo, para que eles se levantem para matar, para destruir, para impedir que aqueles muros sejam reerguidos. E diante de tamanho problema, nós vemos mais uma vez a sábia e destemida atitude de Neemias, no verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Quantos detalhes aqui importantes, irmãos. Naquelas circunstâncias, oração e vigilância foi uma excelente combinação.
A nossa vida cristã, ela carece disso. Nós somos ordenados no Novo Testamento a vigiar e orar. Não deveria ser uma novidade para nós, mas aqui nós vemos num contexto de dependendo do Senhor para fazer algo que era da vontade do Senhor, e outros ali que deveriam estar num contexto de encorajar, de apoiar, estavam apenas tentando se amotinar com povos inimigos para destruir, para impedir, para matar. O que fazer? Arrancar os cabelos, sair correndo, se jogar no chão, rolar e gritar? Neemias orou. E se pôs a vigiar e orar. Isso quer dizer o seguinte: ele interligou fé, confiança dependente no Senhor, com responsabilidade, com ação, com atitude. É aqui que geralmente nós somos surpreendidos. É aqui que geralmente nós fracassamos. Oramos, mas somos relaxados na responsabilidade de vigiar. Vigiar na nossa diligência, na nossa disciplina bíblica diária, no nosso tempo de relacionamento com as coisas do Senhor, relacionamento com as Escrituras, relacionamento honesto e prático com as coisas ao nosso redor, bom testemunho, atitude consciente de testemunho de Cristo Jesus, onde nós estamos. A perda dessa vigilância faz com que a nossa oração às vezes se torne uma coisa mecânica e muitas vezes meramente religiosa. Mas a oração vigilante, a fé e a prática, a confiança e o exercício diário da responsabilidade diante de tantas coisas que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, fazem uma total diferença. E aqueles homens ali tiveram esta visão dada por Neemias. Vigiem, mas orem sim, vamos orar, mas eu vou botar guardas nas guaritas, bem armados. E se aparecer inimigo, atira. Foi isso que Neemias fez. Mas agora surge um outro problema. Vamos ler os versos 10 a 12. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. A situação era grave. Parte da estratégia do inimigo era aterrorizar os judeus, para que eles ficassem intimidados, para que eles parassem aquela desafiadora empreitada, possível, mas desafiadora empreitada. Eles deveriam crer que eles seriam vencidos. Para onde eles olhassem, eles viam inimigos que queriam matá-los, como o texto nos diz. A ideia era intimidação. Irmãos, em toda estrutura militar, quando a gente planeja um ataque, como eu fiz muitos exercícios militares, quando a gente estava em determinados exercícios de ataque em uma determinada região fortificada, quando a gente planejava a estrutura, a maniabilidade que a gente chamava para poder atacar determinado lugar, uma das coisas que era necessária fazer num ataque de infantaria era, antes da infantaria ir para o ataque, eram os tiros da artilharia. Não obrigatoriamente, tiros de cobertura que chama, não obrigatoriamente para acertar os alvos, lá o inimigo, porque às vezes estava fora do alcance das armas de artilharia, mas era para causar pânico, era para causar medo, era para acuar o inimigo. Você lembra o que aconteceu quando Josué foi derrubar os muros de Jericó? O que Deus ordenou? Gritem e toquem a trombeta. Quando eu mandar, vocês gritem e toquem. Porque, sem dúvida alguma, aquilo ali não somente ia
causar um impacto emocional muito grande, mas como ia testemunhar naquele contexto, Deus está aqui, é Deus quem está vencendo essa batalha. Esse impacto moral é uma das coisas que, sem dúvida alguma, esses homens queriam. E eles conseguiram. Eu acredito que por algum tempo eles foram bem-sucedidos. O inimigo não era de fantasia, não. Como em nossos dias, irmãos. Oposições, problemas, dificuldades, essas coisas são reais, existem, mesmo se nós estamos trabalhando, nos esforçando por fazer as coisas na vontade do Senhor, debaixo da orientação do Senhor. Nós não estamos no céu. No céu que não vai ter problema. Aqui sempre vai ter problema. O que precisa do lado de cá é que temos uma postura de oração e vigilância, pessoal e mais abrangente quando estamos na posição de cuidar da igreja do Senhor. Mas o fato é que isso aqui não era brincadeira, não, era muito sério. E a ameaça era muito, muito grande. Não pense olhando para esse texto aqui, que pode passar pela nossa cabeça que havia murmuração da parte dos judeus. Não havia, não. Aquilo ali eram fatos. Era um problema real que estava ali. Aí o que acontece com o nosso querido Neemias? Ele age. Verso 13. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Irmãos, isso aqui me impressiona. Neemias era um homem do Senhor, era um homem de Deus, que Deus usou tremendamente. Neemias era copeiro do rei, ele não era general. Ele servia à mesa do rei, na condição de cativo. Deus o levantou como profeta dele no meio de um povo abatido, falando da parte do Senhor e agora comandando, como um general. Como homem que diz, oremos, mas homem que diz, peguem nas armas, o mesmo homem, e as duas coisas em nome do Senhor. As duas. Então, com a atitude de um homem temente a Deus, Neemias ele junta ali os seus líderes e declara: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por sua casa. Interessante que começou da seguinte forma: a contrapartida de Neemias, o profeta e pastor e general daquele grupo. Não tenham medo deles. É verdade tudo isso aí. É um problemão, sim. Mas lembrem-se de a quem nós servimos. A quem vocês servem? Quem vocês devem temer? Lembrem-se de que o Senhor, o nosso Deus, esse é grande e temível. É esse que nós devemos nos dobrar e temê-lo. Eles não. Lutem. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Irmãos, a melhor maneira de nós dissiparmos o medo é lembrarmos de quem o Senhor é. Não tem nada mais eficiente, nada mais poderoso. Se você crê no Deus da Bíblia, diante dos maiores desafios que você possa enfrentar na sua vida, e certamente já enfrentamos muitos, talvez você esteja enfrentando alguns grandes hoje, e certamente enfrentaremos alguns outros, ou muitos outros, por vir. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, a maneira bíblica de nós dissiparmos o medo, lidarmos com o problema, é lembrarmos do Senhor, o único que deve ser temido, adorado e reconhecido. Amém? Mas uma coisa que nos leva ao fracasso em nossos objetivos, em nossos projetos, é não saber pelo que nós lutamos. E não são poucos os que gostam de entrar em brigas, mas se você perguntar, você está aí por quê? Ah, não sei, eu vi todo mundo indo, eu fui.
Não são poucos os que fazem isso. Quando lá, muitos anos atrás, quando eu era militar, lá nas diretas, no tempo quando o Tancredo morreu, eu estava de oficial de dia no batalhão que eu trabalhava, e o meu batalhão era um batalhão de primeiro emprego. Ele é de apoio de efetivo à Polícia do Exército. E houve na Vila Militar, onde eu trabalhava, grandes manifestações políticas na rua, e ficamos sabendo que haviam grupos ali com coquetéis Molotov para jogar dentro dos batalhões, dentro dos quartéis. E havia necessidade, então, de entrar militares apaisanos disfarçados no meio do grupo para descobrir quem gritava, quem dava as palavras de ordem. Vamos quebrar, vamos fazer. Eles eram chamados os insufladores. Porque a maioria estava ali na base do eu estou aqui porque todo mundo está. Eu estou aqui porque o negócio é gritar e fazer oposição, não sei nem do quê. Não sei nem o que é isso. Mas estavam lá. Então, se tirasse aquele que gritava, vamos, quebra, acabava o movimento. Aplacava aquela fúria, se dizimava o problema. Obviamente, numa primeira medida, né, de contenção. Perceba que uma das coisas que nos afeta é quando, diante do problema, eu não sei nem pelo que eu estou lutando. Eu não sei se eu estou lutando por causa do fulano que está do meu lado. Ah, tadinho, ele está sendo perseguido. Ou se eu estou lutando por uma causa justa em nome do Senhor Jesus. Se eu estou lutando pela família que Deus me deu. Se eu estou lutando pela igreja que Deus me deu. Ou principalmente estou lutando pela causa de Cristo. Deve ser o motivo da nossa grande luta. Deve ser o primeiro motivo das nossas batalhas. Preservar a santidade da igreja de Cristo. Preservar a santidade desse Deus vivo através de um testemunho real. Lutamos pelas causas erradas, irmãos. É por isso que entramos em pânico. E depois colocamos palavras na boca de Deus que Deus nunca disse. Porque entramos em pânico porque lutamos pelas causas erradas. Mas esse povo estava muito bem orientado. Muito bem orientado. Dentro daquele contexto, o povo orava, clamava, ou batalhava por suas famílias, por suas casas. E muitas vezes nós apavoramos e abandonamos a batalha, porque simplesmente estamos perdidos, não sabemos por que causa estamos lutando. Mas Neemias sabia muito bem pelo que ele lutava. Ele tinha a lembrança muito constante de quem era o Deus que ele servia. E Deus, sem dúvida alguma, lhe honrou plenamente. Olha o que diz o verso 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. A gente deixa o inimigo baratinado, tonto, quando permanecemos onde Deus nos colocou, independente da pressão sofrida. Quando permanecemos ali dentro da visão e da direção que Deus tem dado, independente do tamanho da dificuldade. E Deus honrou plenamente Neemias. Mas Neemias sabia que a luta não tinha acabado. A aparente tranquilidade do momento, de forma alguma, levou Neemias à acomodação. A aparente calmaria não levou Neemias a negligenciar na vigilância. Versos 16 a 18 diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada. Enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Irmãos, isso deixa claro que Neemias tinha pleno entendimento que, apesar da calmaria aparente do momento, tinha muito trabalho a ser feito e que os opositores não tinham morrido, não. Eles tinham sido, talvez, abarroados, mas morrido não. Estavam só pegando um novo fôlego. E como já disse, irmãos, uma das coisas que tem derrubado muitos de nós
é a falta de vigilância. A gente acredita que porque as coisas entram numa calmaria. Essa semana eu vi uma coisa muito interessante, que volta e meia você me lembra. Eu não entendo por que eu deixei apagar a boa atitude que tomamos lá quando estávamos numa época de turbulência grande, que levantamos aqui aquela bandeira do orar todo dia, meio-dia. Como nós somos terríveis, como eu sou capaz de achar que está tudo bem e descansar em momentos que eu não devia mais descansar. E essa semana de novo você lembrou. Estamos retomando a partir de segunda-feira, me ajuda nisso. A orar todo dia, meio-dia, as causas estão lá. Por quê? Porque podemos até aparentemente estar numa fase muito boa, graças a Deus. Mas isso significa que a luta acabou? Que aqueles que não estão satisfeitos com a obra do Senhor neste lugar estão mortos? Não, não estão. Estão vivos. Dentro e fora da igreja. Agora, uma igreja que ora, uma igreja que confia no Senhor, deposita nele a sua confiança e está armada com a palavra de Deus, com o trabalho, com a vigilância, com a inferência, com a influência, com a exortação, com a disciplina, com o encorajamento. Essa igreja, ela sobrevive e faz o seu papel de anunciar o Evangelho e testemunhar de Cristo, enquanto a luta continua. Não muda nada. Não é porque os problemas e oposições aparentemente diminuem que a luta acabou. Então Neemias estabelece a estratégia para que a obra prossiga. Versos 19 e 20, olha aí. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados. Havia uma distância, os muros eram muito distantes uns dos outros. Os muitos lugares de reconstrução do muro distanciavam as pessoas uns dos outros. Do lugar de onde ouvirem então o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Que segurança, que confiança que aquele homem tinha. E cheio de estratégia, irmãos. Não podemos ousar achar, não, eu sou pastor, eu só oro. Qual lugar da Bíblia que você vê pastor só sentado em algum lugar, só no púlpito, sentado só no gabinete? Ele se prepara, ele ora, ele estuda, mas ele vai com uma colher de pedreiro na mão, levantando o muro, e com a espada do Espírito na outra, pregando a palavra, e com uma outra espada na cinta, porque a luta não acabou, a luta não para. Se eu estiver só de costas, construindo o muro, pode ter certeza, pode ser atacado de morte. Deus é por nós, pode nos proteger e nos livra também, mas os ataques estão aí. A ordem bíblica é: ore e vigie, trabalhe, faça o trabalho, a obra que Deus chamou para fazer, mas não baixe a guarda não. É com um lado eu trabalho, com a colher de pedreiro na parede, trabalhando, e com a outra, a espada do Espírito na outra mão, e com uma outra na cinta. É assim, irmãos, estamos vivendo dias terríveis. Há uma promiscuidade tremenda, há uma pressão social e religiosa violenta, para que eu não separe mais o santo do profano, para que eu não separe a santidade de Deus da impiedade humana. Há uma pressão muito grande para que a igreja vista uma vestidura, uma roupa ecumênica, e que preguemos uma mensagem que não mexe com ninguém. Isso é diabólico. Estamos vivendo um dia de promiscuidade espiritual, porque as pessoas dentro de muitos grupos evangélicos estão aceitando uma libertinagem moral no que diz respeito às verdades espirituais, tentando ajuntar a santidade de Deus com essa imoralidade que o mundo vem pregando, e as pessoas tentando dar um formato bonitinho para uma coisa que é mentira ontem, foi mentira ontem, é mentira hoje, será mentira para sempre.
E nós não temos o direito de ficar de costas para isso. Estou trabalhando aqui na obra do Senhor. Não, você tem que estar com a espada do Espírito aqui. Não, meu irmão. Quer dizer para você com todo o amor, com o amor de Cristo. Isto é mentira. Pecado continua sendo pecado, por mais bonitinho que você enfeite ele, por mais purpurina que você coloque nele, por mais aparência de tudo bem todo mundo faz, continua sendo pecado. E Jesus morreu por isso, por pecadores que praticam, que estão na prática do pecado. Quando o pecado deixa de ter o peso do pecado, eu torno a cruz de Cristo uma coisa inútil. Não adianta falar que Jesus existe, como esses grupos liberais estão dizendo. Não adianta dizer que Jesus existe se eu não entendo que ele morreu também por causa do meu pecado. Se pecado é uma coisa relativa, Jesus foi um trouxa, porque morreu à toa. Estamos vivendo uma época extremamente desafiadora. Não dá para eu ficar aqui só levantando o muro de costas. Jesus, aleluia, glória a Deus. Não, eu tenho que estar levantando o muro e aqui, com o olho ligado, tanto para aqueles que vão tentar tirar de mim, ou tentar me difamar, tentar nos desautorizar na pregação do Evangelho, como tentando desmotivar, desencorajar os crentes, com essas falácias aí que a gente tem ouvido. Coisa muito séria. Mais do que nunca é tempo de orar e vigiar. É colher de pedreiro numa mão, fazendo o trabalho do Senhor, construindo o que tiver que construir, trabalhando o que tiver que trabalhar, e uma atitude muito atenta e vigilante, para com todo tipo de situações, oposições, heresias, blasfêmias, que vêm com cara bonitinha, com roupa bonitinha, tentando descaracterizar a verdadeira igreja de Cristo Jesus, aquela que está sustentada pela doutrina dos apóstolos e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas depois disso, Neemias dá suas ordens finais para o cumprimento do projeto, para a finalização do projeto, que estava mais do que provado que estava com a aprovação de Deus. Estava mais do que provado que aquilo estava acontecendo porque Deus estava aprovando. Então, a oposição, dificuldades, contendas, situações que surgem de onde menos a gente espera, isso não significa desaprovação de Deus para a obra. Isso significa que eu não estou no céu. É no céu que não vai ter problema. Aqui nós, como crentes, temos que estar com a postura ativa, firme, orando e vigiando. Versos 21 a 23 diz assim: dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, acho que é a equipe de ministério, de Neemias, e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Quando eu reli esse texto aqui essa semana, me lembrei de alguns serviços que eu tirei. O batalhão que eu trabalhava era um batalhão que sempre tinha, volta e meia, sempre tinha uns probleminhas lá, de segurança, enfim. E muitos serviços que eu tirei, eu às vezes conseguia dormir algumas poucas horas sentado. E não tirava em nenhum minuto coturno, equipamento. Quantas manobras que fiz, que a gente passava 4, 5, 6 dias sem ter condição de tomar banho com tudo. Eu passava às vezes embaixo de alguma bica d'água, alguma cachoeira, algum lugar, era com roupa, com coturno, com tudo, e ali continuava. Quando eu chegava no final de algum exercício, tirava o coturno e saía um pedaço do pé junto. Ia junto assim. Pois é, eu creio que alguma coisa, não estava de coturno, Neemias, certamente, mas aqueles sandalhões meio fedidos de couro, devia estar, não é? Eu, meus irmãos e meus homens de confiança, e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Meus irmãos, além do fato da profunda convicção que aqueles homens tinham que estavam fazendo a vontade do Senhor, eles se prepararam para ir até o fim naquilo que tinham convicção que Deus lhes deu aquilo para fazer, que estavam fazendo aquilo que Deus vinha aprovando. E eles fizeram até o fim, foram até o fim daquele projeto, desse jeito. Colher de pedreiro em uma mão, colher de pedreiro, obviamente, para identificar e ilustrar a ideia de construindo os muros,
uma lança na outra mão e uma espada na cintura, porque vigiar e orar não é uma opção para o crente que está disposto a comprometer-se com a obra de Cristo e servir a Cristo com alegria. Eu creio que se nós quisermos continuar firmes e vigilantes na vida cristã, se quisermos uma vida autêntica, viva, influente, nós vamos precisar, tanto individualmente como também como igreja, nós vamos precisar clamar ao Senhor nesse processo de consciente vigilância e firmeza. Nós precisaremos pedir corajosamente ao Senhor temor ao Senhor, coragem para não entregar os pontos diante das ameaças, dos rumores de aflições e perseguições. E, sem dúvida alguma, trabalho, muito trabalho. Ali eu louvava a Deus enquanto cantávamos esse cântico maravilhoso, amor, tua graça me alcançou. Eu lembrava dos dias, do primeiro dia que sentei aqui num grupo, quando me chamaram para vir pastorear essa igreja. Antes foi em dezembro de 98, por aí, mas antes disso, foi metade de 98 que eu pastoreava Amparo ao mesmo tempo aqui durante um ano. E eu falei então que ia completar aquele ano em Amparo, ia preparar as condições para Amparo e viria no começo do ano para cá. Uma reunião que fizemos ali. Irmãos, tantas coisas aconteceram, boas e ruins. Muito difíceis e outras muito especiais, muito alegres. Tivemos momentos aqui com 30 e poucas pessoas aqui dentro. Olha em volta. Isso aqui é por causa do meu jeitinho doce? Certamente não é. É porque Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. É porque Deus vai trazendo para a sua igreja aqueles que são seus. Aqueles que estavam dispersos, aflitos, afligidos por diversas situações e encontraram cuidado do Senhor aqui. Louvado seja o nome do Senhor, vamos cuidar. Mas isso foi sem problemas? Isso está sendo hoje sem desafios? Sem dificuldades? Claro que não. A questão é que, lembrando de quem é o Senhor e de a quem servimos, Deus dá temor a Ele, Deus dá coragem e Deus sempre vai nos dar o que fazer, sempre vai nos dar o trabalho. Cabe a nós, como crentes, aplicarmos isso para a nossa vida individual, como crentes. Problemas certamente vêm. Lembre-se do Senhor. Confia nele. Coragem. Tema o Senhor e trabalhe. Sirva. Envolva-se. Saiba pelo que você está lutando. Não vai andando atrás dos outros à toa, não. Lute pelas causas certas. A causa de Cristo é aquilo que deve nos mover. Preferências, valores individuais, cada um tem direito de pensar o que quiser. Mas naquilo que é essencial nós temos que fechar. Aquilo que é essencial é que nós estamos aqui como embaixadores de Cristo Jesus para testemunhar ao mundo perdido que as pessoas sem Cristo estão perdidas e a Bíblia diz que vão para o inferno. Mas há uma alternativa, há uma escolha, há o arrependimento que Deus dá para aquele que se rende. Vamos apresentar o amor de Jesus ao mundo perdido. Esta é a causa que nos une. É isso que nos ajunta como igreja. Lute pelas causas certas. Que Deus vai continuar, pela sua bondade, aprovando o nosso trabalho. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois que nós orarmos, vamos sentar novamente e vamos ter o coral das mulheres. Depois, então, vamos encerrar. Querido Deus, louvado seja o teu nome por Neemias, Senhor, pela tua palavra. Como é encorajador ver como o Senhor nos ensina, como o Senhor nos guia. Não temos de jeito algum o direito de dizer que, seja qual forem os desafios que te possa enfrentar, o Senhor nos ensina, nos capacita e nos dirige em tudo, em tudo. Cabe a nós, ó Deus, olharmos para o Senhor, nos lembrarmos de quem o Senhor é e a quem servimos. Estarmos com uma atitude de orar e vigiar. Fé confiante e responsabilidade. Ó Deus, esses são ingredientes de uma vida frutífera, não sem lutas,
mais frutífera. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela tua igreja neste lugar, e pelo teu carinho, pela tua boa mão que tem nos conduzido firmemente até aqui. Ajuda cada um, Deus. O Senhor sabe o desafio de cada um, as lutas individuais, pressões familiares, desafios, ó Deus, no trabalho, escola. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que possamos nos apropriar dessas verdades para cada área da nossa vida. Possamos encontrar a coragem que vem do Senhor, a disposição para servi-lo, e com a nossa mente completamente envolvida com as verdades que envolvem a nossa salvação, a Deus, temos tudo o que precisamos para encarar o que vier. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Mulheres, por favor, vamos continuar louvando a Deus em gratidão.